nesta noite, né? Acompanhando a gente ali do Paraná, o meu tio, ai papai Luiz Budizia, que meu tio Luizinho, toda sorte de benção tio, Deus abençoe o senhor, a sua família, seus filhos, que Deus os abençoe grandemente, amém? Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos meus irmãos, amigos, tios, parentes, toda sorte de bênção aí para cada um dos nossos irmãos. Meus amados e queridos irmãos, neste culto de ensino, eu quero trazer algo a respeito da palavra do Senhor para os irmãos. Lemos dois textos distintos. Eu quero começar pelo primeiro que li, que está em Mateus, capítulo 23, do versículo 37 em diante. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre oportunidades, né? Tem oportunidades que passam na nossa vida e a gente não pode rejeitá-las. O nosso culto é rápido, né? Nosso culto tem 1h30 de duração, por determinação das autoridades aqui de Monte Azul, e nós pretendemos, assim Deus permitindo, acabar aí no horário. Meus amados e queridos irmãos, aqui está o texto da palavra de Deus em Mateus, um texto onde o Senhor Jesus fala na sua entrada em Jerusalém. Ele para, né? Ao avistar Jerusalém, ele avista Jerusalém de cima do monte e faz um lamento. É conhecido este texto como o lamento sobre Jerusalém. E o Senhor Jesus fala estas palavras, versículo 37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Aqui o Senhor Jesus está lamentando sobre um povo que não teve a capacidade de discernir o tempo da sua visitação, né? O tempo da sua visitação. E nós não estamos nem falando aqui do tempo da visitação de Cristo, porque eles estavam com seus olhos vendados mesmo, não podiam. Jesus Cristo veio para ser crucificado, então não poderia ser aceito, né? Um dos textos vai dizer que tinha alguém querendo levar Jesus para proclamá-lo rei, né? E ele se ausentou, né? Acho que foi os gregos que fizeram isso. Ele se ausentou deste povo, porque a sua finalidade não era ser rei terreno, ele já é o rei da glória, né? A finalidade que Jesus Cristo veio naquela ocasião era para ser morto e crucificado, para pagar o pecado, né? Que nos traz a condenação que estava sobre nós, recaiu sobre ele. Então ele veio para esta finalidade. Não estou falando da visitação de Cristo, porque o texto não trata tão somente disso. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir, Jesus estava falando assim, ó, quantas vezes eu quis dar uma oportunidade para este povo, mandei profetas que profetizassem, né? Para que esse povo fosse unido. Eu mandei pregadores, eu mandei homens, né? Ele vai dizer que mandou profetas e todos aqueles que foram enviados, né? Para tentar levar o povo a um ajuntamento, né? Levar o povo a ser unidos. E o interessante é que ele diz que estes que o Senhor mandou-os para fazer esta obra, eles foram apedrejados, eles foram mortos, eles foram maltratados. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui de uma coisa bem interessante que acontece na nossa igreja. É muito fácil hoje em dia as pessoas se levantarem contra o pastor da igreja, né? Se levantam contra o pastor por diversas razões, que eu não vou aqui enumerar nenhuma delas, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos baseado neste texto. Um pastor, ele é enviado por Deus a um determinado lugar, e ele tem um período de tempo para ficar naquele determinado lugar.
quando a gente se coloca em oposição a um homem de Deus, a alguém que está na frente, a gente se coloca em oposição ao Senhor que os mandou para ali, né? Quando a gente não trabalha junto, quando a gente, isso foi falado aqui no domingo, né? Quando a gente não ajunta, espalha, e o Senhor Jesus está fazendo um lamento sobre Jerusalém, sobre este texto. Ele diz: olha, quantas vezes eu quis ajuntar, quantas vezes eu quis fazer diferente, quantas vezes eu quis ajuntar este povo, como uma galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. E ele vai dizer: e vós não o quisestes, né? Foi a rejeição do povo que não quis. Então a gente observa este texto como uma oportunidade que foi perdida, oportunidade que foi perdida por uma geração, oportunidade que foi perdida por alguém, oportunidade que foi perdida, né? Tão somente por negar o convívio, por ouvir a palavra, tão somente pela mesquinharia, pelo preconceito de uma geração que não compreendeu a fala construtiva, não compreendeu a vontade de Deus, porque aquilo era vontade de Deus. Ele falou: quantas das vezes eu mandei os profetas e foram açoitados, quantas das vezes acontece isso, e a situação do povo vai de mal a pior. Ele, no versículo 38, ele vai dizer assim: olha, eis que as vossas casas ficarão desertas. O que ele estava querendo dizer para o povo ali era o seguinte: isso vai trazer ruína para vocês, vai trazer perda para vocês, vai trazer para vocês uma maldição, porque não aproveitaram a oportunidade, não aproveitaram a oportunidade da sua visitação. O texto vai dizer, o Senhor Jesus falando no versículo 39: declaro, pois, que desde agora já não me vereis até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus decreta aqui, né, para uma geração que estava naquele lugar, decreta aí o final deles, e disse: olha, agora não tem mais esta oportunidade passou-se. E ele vai falar para esta mesma geração, ele diz a este respeito várias vezes que era para os fariseus, né, para os detentários escribas que andavam. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram os sacerdotes da época, eram os religiosos da época, era quem tomava conta do templo, né? E não entendeu aquilo que Deus não entendeu, não discerniu o Filho de Deus, né? Então o texto vai dizer que eles estavam corrompidos, com seus olhos fechados, e o Senhor Jesus fala duramente com cada um deles. O Senhor fala duramente. Os irmãos vão ver que no capítulo 23, no versículo 33, olha o que o Senhor fala para eles: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O Senhor estava falando aqui para aqueles que deveriam ser exemplo, né? Deveriam ser exemplo. Os irmãos viram o escândalo, né? De ontem para hoje, acho que essa notícia, isso aí já tinha, o fato já ocorreu, mas o escândalo foi, né, que uma cantora gospel aí do nosso meio evangélico, né, planejou a morte do próprio marido, né? Planejou a morte do próprio marido, e isso causou um escândalo. Aí a mídia está batendo pesadamente, né, nos evangélicos, como se todo evangélico fosse assim, mau caráter, né, dúbio na sua fala, no seu pensamento. A gente sofre, né, com as atitudes destes que são chamados irmãos e não são, né? São fariseus, aproveitadores do povo, aproveitadores do evangelho, né? Usa o evangelho para se promover, para ganhar dinheiro, né? Era uma deputada, tinha condições financeiras, briga por causa de dinheiro, por causa de poder, né? O Deus deles não é o Senhor Jesus Cristo, o Deus deles é Mamon, né? Então os irmãos vejam aí que o mundo evangélico teve essa notícia aí que veio abalar as estruturas, né? E neste tempo, quem fazia estas coisas era
aqueles religiosos, né? Religiosos que falavam da lei, que queriam as coisas tudo certo, apontavam, né? O que era certo e o que era errado. Eles faziam tudo errado, mas se viviam apontando, né? Apontando e acusando. Aí o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, o Senhor fala deste mesmo povo, desta geração que não tinha aproveitado a oportunidade do conhecimento de Cristo, da visitação de Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que toda a igreja, em todo o tempo, todos os pastores que passam, eles acrescentam algo na igreja, eles trazem algo para a igreja, né? Cada um deles, a passagem de cada um deles traz algo para o crescimento da igreja, né? E a gente, como ovelhas, como cristãos, a gente tem que absorver este conhecimento. A gente não pode perder a oportunidade do aprendizado. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Quando a gente conhece as Escrituras, quando a gente tem conhecimento, quando o pastor agrega alguma coisa de conhecimento para nós, isso gera em nós conhecimento e a gente deixa de errar. E quando a gente deixa de errar, a gente prospera. E a vontade de Deus para todos nós é que todos nós prosperemos nessa terra. Ô pastor, prosperar como assim? Prosperar em tudo, prosperar familiarmente, né? Uma família próspera é aquela que os filhos são bem encaminhados, os filhos estão, né, que são trabalhadores, que são homens e mulheres de bem, famílias unidas, né, que dividem o seu pão, né, com alegria, que prospera. Não é só prosperidade financeira, não, né? Não é só prosperidade financeira. A gente acha que prosperidade é só bens materiais. Não. Uma pessoa que tem uma saúde perfeita, ela é próspera, né? Ela é próspera, ela é sadio. A gente está vivendo uma pandemia que quem tem a saúde perfeita, né, muitas das vezes é imune, né, a esta praga aí, essa pandemia que pegou toda a humanidade. Tem pessoas que passam por isso sem sintomas nenhum. Por quê? Porque tem o seu organismo perfeito, né? Então isso é prosperidade. Prosperidade. O Senhor deu saúde plena. Quando nós oramos para os irmãos e repreendemos as enfermidades, nós falamos: olha, Senhor, que o Senhor dê saúde plena a esta pessoa, né? Porque isso é uma forma de prosperidade, não é só financeira, né? Tem muita gente aí que tem tanto dinheiro, mas que tem uma saúde debilitada, que vive em médicos e morre definhando aí, e o seu dinheiro não pode fazer nada. Então, prosperidade em todas as áreas. Aí o Senhor fala a respeito, no capítulo 12 de Mateus, ele vai dizer também para uma geração que não estava aproveitando a oportunidade que eles estavam tendo. E olha o que vai dizer, olha qual as consequências daquele que não aproveita a oportunidade que lhe é dada. Ele diz, eles pediram um sinal para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus responde no capítulo 12, acompanhe comigo aí, de Mateus, no seu versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Olha, os irmãos percebam que, por mais que o Senhor Jesus fazia, eles sempre queriam um sinal a mais, né? Sempre queria ver alguma coisa a mais. E os irmãos compreendam que este texto aqui, que eles pedem um sinal, é um texto que antecedeu aquela cura, né, do endemoniado que estava mudo e surdo. Jesus curou. Eles acusaram Jesus de ter curado por Beelzebul, e depois pediram um sinal. Mas Jesus tinha acabado de curar. Eles não estavam interessados em sinal. Nenhum sinal bastava para eles. Os irmãos não lembram? Jesus Cristo crucificado, e o que eles diziam? Desce daí que a gente vai crer. Se não creram a ponto de crucificá-lo, não era ele descendo. Se ele descesse, era capaz de eles amordaçar e pregar de novo. Quantas vezes ele descesse, Mateus, ele ia ser pregado de novo. Não era aquilo que eles iam compreender, não. Eles estavam com os olhos fechados, não eram pessoas que estavam com suas mentes fechadas. Por isso que a gente sempre tem que orar a Deus e pedir misericórdia e discernimento, para a gente saber tirar coisas boas das situações, né? Saber as oportunidades
as oportunidades. Meus irmãos, eu vou dizer aos irmãos aqui, uma das maiores oportunidades financeiras que eu já tive até hoje, foi por uma coisa assim que muitos construtores desprezam. Eu fui chamado para um lugar para arrumar um cano furado, e cano furado, quem é construtor sabe disso, ninguém gosta de arrumar cano furado, porque quando fura o cano, você tem que quebrar a parede, você arranca azulejo, o serviço fica mal feito, fica um serviço ruim, né? Então eu fui chamado, eu quase não fui, eu só fui porque eu estava parado em casa, e foi um amigo ainda que chamou, e por isso que eu fui, né? E aquela oportunidade que me abriu ali, por causa daquele ato, foi uma das maiores oportunidades financeiras, a maior até hoje que eu já tive, né? Eu tenho ali construído ali na Baixada ali minhas casas ali que eu fiz com a minha esposa juntamente, né? Que foi através dessa oportunidade que Deus me deu, por conta de um cano furado, né? Então eles estavam pedindo um sinal. Jesus já tinha curado, mas eles queriam um sinal. E o Senhor Jesus fala: alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Senhor Jesus aqui já estava falando da sua morte e ressurreição, já estava revelando a sua morte e ressurreição. Mas os irmãos percebam no versículo 41, qual é a consequência que se tem para alguém que perde a oportunidade. A oportunidade passa, a oportunidade passa. Muitas das vezes, irmão Deus, lá na cidade tinha ônibus que passava lá de manhã, de 15 em 15 minutos, né, na hora do rush, né, na hora do trabalho. Então se você perdesse aquele ônibus que passou às 8, irmão Deus, dali 15 minutos passava outro. Agora tem lugares que o ônibus passa uma vez só, e se você perder naquele dia, você não tem mais condução, porque é uma condução só. Então tem oportunidades que elas se repetem na nossa vida, mas tem oportunidades, irmão Deus, que acontecem uma vez só. Uma vez só. E olha o problema que é a gente perder a oportunidade de uma coisa importante. O texto vai dizer, versículo 41, ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Os irmãos perceberam? Quando Jonas chega à cidade de Nínive para pregar contra os ninivitas, ele estava pregando ali, dizendo que Deus ia destruir a cidade. Essa era a pregação de Jonas. Só que o texto diz, Rose, que os ninivitas deram crédito. O rei deu crédito, irmão de Deus, e mandou o povo jejuar. A Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram, e Deus mudou, Mateus, aquilo que ele ia fazer com os ninivitas, a destruição que ele causaria nos ninivitas. Eles ouviram a palavra de Jonas e creram. Eles aproveitaram, irmão Deus, na última oportunidade que eles tinham, eles aproveitaram a oportunidade. E a Bíblia diz que Deus não destruiu a cidade. E aqui o Senhor Jesus está chamando a atenção deste povo, dizendo: olha, vocês estão perdendo a oportunidade, né? Porque vieram os profetas, vocês rejeitaram, e aqui está, ele está falando de si mesmo, aqui está quem é maior do que Jonas. E por conta disso, porque vocês estão perdendo a oportunidade de me conhecer, Nínive, a cidade de Nínive, no juízo, vai levantar contra vocês e vai condenar vocês, porque eles deram crédito, quer dizer, eles aproveitaram a oportunidade. A oportunidade eles não desperdiçaram, eles aproveitaram a oportunidade. Os irmãos percebam que ao lado de Jesus na cruz tinha 2 malfeitores. No último minuto, um aproveitou a oportunidade de dizer a Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando estiveres no paraíso.
Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na última oportunidade da sua vida, talvez, Mateus, nos últimos suspiros de vida que ele tenha dado, ele aproveitou a oportunidade, ao ponto do outro não aproveitou a oportunidade e blasfemava, não disse que era o Cristo, desce daí. Então a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, porque tem muita gente que depois vai lamentar, mas a oportunidade já passou, o tempo já passou, ela não vai voltar mais. Talvez volte de algumas outras formas, com menos intensidade, mas igual àquela, não volta mais. E o Senhor está dizendo a esta geração: olha, os ninivitas se levantarão em juízo e condenarão esta geração, porque eles se arrependeram, eles creram em Jonas, creram na sua palavra, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Aí o Senhor Jesus fala: olha, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Muitas das vezes a pessoa perde a oportunidade de aprender. Pastor, eu não tenho conhecimento bíblico, porque eu tenho pouca leitura, eu não consigo ler. Mas ele perde a oportunidade de estar no culto de ensino, onde ele pode ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes não perde a oportunidade de um culto de ensino, de estar no culto de ensino e poder aprender de ouvir. Fica sem a oportunidade. Meus amados e queridos irmãos, que nesta noite a gente possa aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Se o Senhor Jesus tem te colocado num lugar, aproveite esta oportunidade. Confesso aos irmãos que quando eu fui separado para o campo, meu pastor presidente, pastor Paulo, ele disse para mim, não sei se a Carla estava junto também, Carla? Quando ele falou, eu estou te dando uma oportunidade. E eu fui mandado para Itariri. Eu acredito que aproveitei a oportunidade, porque estou aqui. Isso já se fazem mais de 6 anos, né, cara? Mais de 6 anos. Nós estamos aqui há 4. Quando ele me mandou para cá, ele falou para mim: eu estou te mandando para um desafio. Já não era mais uma oportunidade, irmão Edilson, já era um desafio. Por quê? Porque a oportunidade lá atrás eu tinha aproveitado, eu tinha aproveitado. Quantos obreiros que eu vi que não aproveitaram a oportunidade que lhes foram dada e hoje em dia padecem, Por quê? Porque rejeitaram a oportunidade. Meus amados e queridos irmãos, não rejeite a oportunidade que vem do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ore a Deus, busque conselho, esteja diante de Deus, saiba discernir as coisas, saiba discernir as coisas, porque muitas das vezes você quer tomar um caminho, você quer tomar uma decisão, e a Bíblia diz que há caminhos que parecem bom. Não estou falando disso. Muitas das vezes você quer uma coisa, e não raciocina direito, não pensa direito. Eu já fiz muito isso, já fiz muito isso. Uma vez eu estava com 2 carros, não conseguia pagar, tinha saído do serviço. Quando eu comprei eu tinha condições, mas depois não tinha mais condições, e eu fui vender os 2 fui colocar os 2 à venda numa revendedora, e chegou lá o vendedor com uma lábia, ainda me vendeu mais um. Ai, papai, acaba conseguiu me vender mais um carro ainda. Eu tinha um nome limpo. Aí ele falou: olha, eu olhei para um carro lá e falei: olha, eu queria ter um desses. Ele falou: pronto, é agora. Eu falei: não, eu vim aqui para vender os meus. Não, o seu eu vendo, em 1 semana eu vendo, pode ficar tranquilo. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: bom, já que vocês vão vender os 2, e eu vou precisar de um, então eu vou pegar esse. Pronto,
Passou 2 semanas, eles não venderam, Anísia. Em vez de 2, eu fiquei com 3. Ai, papai, né? Ai, pai, decisão errada, meu Deus do céu, até hoje eu pago por isso. Decisão errada, não errada, né? Fui na conversa dos outros. Entenda que muitas das vezes a gente quer uma coisa e toma caminhos errados, mas a gente não pode, né, desperdiçar oportunidades. A oportunidade que vem de Deus, saiba discernir isso. Tem coisas que é para você deixar mesmo, né? Tem gente que vai falar assim: olha, é uma oportunidade. Não, não é não. Deixa isso passar, que é problema. Quando a oportunidade vem, ela vem com sinais, né? Ela vem com sinais. Deus mostra para você, Deus fala com você. Lembra dos fariseus? Me mostra um sinal. Jesus tinha acabado de curar. Me mostra um sinal. Não, eles não estavam querendo ver sinal, não estavam preocupados com o sinal, né? Eles estavam preocupados com contradição. E aí o Senhor falou: olha, quantas das vezes eu quis juntar vocês, mas vocês perderam a oportunidade desta visitação. Que nós possamos entender a oportunidade que surge para nós da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente. Quem está conosco aí? Deus abençoe meus irmãos aí da internet. Você que está aí, não perca a oportunidade, viu? Tem oportunidades que surgem uma vez só na vida. Não perca a boa oportunidade. Ore a Deus, peça discernimento a Deus, né? Para você tomar a decisão certa, né? Da sua família, dos seus filhos. Ore a Deus, e Deus vai conduzir você, né? E você vai aproveitar esta oportunidade que Deus vai colocar aí na sua frente, né? Na sua casa, na sua vida. Deus abençoe. Está conosco Paulo Tarso, que é primo da Carla. Ei, papai, primo da mãe da Carla, né? Primo da minha sogra. Deus abençoe. Carlos Fernandes, Deus abençoe também, né? Carlos Fernandes também, Deus abençoe. Deus abençoe Nari Marcelo. Ei, papai, toda sorte de Nari Marcelo, hein? Oi, papai da glória, toda sorte. Ei, Marcelo, não perca a oportunidade, rapaz. A oportunidade de você fazer um churrasco aí e me convidar. Essa é uma grande oportunidade. Faça isso, hein, Marcelo? Não perca essa oportunidade. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão conosco aí nos vendo. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus. Eu quero orar por você que não vai perder a oportunidade nesta noite de ofertar, né, com bastante alegria, e dizimar. Não vamos perder esta oportunidade, porque Deus está nos dando e nós vamos aproveitar. Pega aí a sua oferta em nome de Jesus. Os dizimistas coloquem na salva. Eu vou estar orando aqui, minha esposa vai estar orando depois, ou eu vou estar orando, né, pelas nossas contribuições. Oremos. Deus bendito e santo, aqui estão os teus filhos que vão ofertar e dizimar com muita alegria. Que o Senhor possa multiplicar esta semente. Senhor, multiplica, aumenta no celeiro dos teus filhos. Abençoa, meu Senhor, com toda sorte de bênção. É o meu pedido, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. 33, sino de número 33. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador. Que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Atrás de mim, que nunca me desvie, desde Senhor a minha vida inteira. Com tua mão segura bem a minha,
Santo, aqui estão os teus filhos, ó Pai, a qual eu peço a tua bênção sobre a vida e a família dos teus servos. Leva-os em paz, em segurança. Dai uma noite de um sono tranquilo e reparador. Abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando aí a live. Toma nas tuas mãos cada um deles. Abençoe com toda sorte de bênção. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos aí. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja.